Desafios grandes, propósitos maiores. Glória a Deus. Tenho ruminado essa palavra desde fevereiro. E eu quero compartilhar com você hoje, e você vai sair daqui mais desafiado. E eu quero compartilhar em poucos momentos, porque quarta-feira o nosso culto é mais dinâmico. Queria que você abrisse lá na segunda carta para Timóteo, capítulo 3. Versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Só até aí. É o que nós estamos vivendo, não é verdade, mano? De um tempo para cá, nós temos vivendo esses dias trabalhosos que no grego aponta para dias selvagens. E, na realidade, são dias selvagens. São esses dias que nós estamos passando. E, com a pandemia, desde o ano passado, piorou mais ainda. E são esses desafios que Deus tem nos dado. Desafiar nesses dias, grandes desafios, porque além da pandemia e de tantas essas coisas aqui que a gente leu agora, a pós-modernidade tem tentado persuadir a cada um de nós as imposições entrando dentro das nossas casas, das nossas famílias, impondo esses parâmetros de valores demolidos, distorcidos. E nós não podemos aceitar isso. É um desafio que nós não podemos nos conformar. E já dizia Paulo, já há mais de 2000 anos, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. E a nossa mente é a mente de Cristo. Nós temos que pensar nas coisas do alto, nas coisas que são de cima, trazer à nossa memória aquilo que traz esperança. E mediante essas más notícias que tem bombardeado, é a mídia massificando a nossa vida. A mídia está terrível. Ontem eu fiquei num trânsito durante 2 horas. E para ter que passar o tempo, eu liguei o rádio, a transmissão simultânea do jornal, de um determinado canal. Meu Deus, só notícia ruim. É só notícia bombástica, trágica, terror. E é isso que está acontecendo. As famílias, as pessoas estão já aterrorizadas. E nós não podemos aceitar isso, envolvendo a economia, envolvendo a política, a tecnologia. E sabe o que eu vejo isso, amados? A globalização preparando o anticristo. Jesus está às portas. E nós não podemos dar ouvidos a isso. É um desafio que Deus está nos dando. E Paulo, assim, alertando, eu estudava um pouquinho essa palavra e me veio isso para compartilhar com vocês. Paulo, antes da conversão de Paulo, ele era
inteligente, uma pessoa hiperinteligente intelectualmente, autossuficiente. Ele tinha um alvo, o de perseguir e até matar os cristãos. Mas quando ele se converteu ao Evangelho de Jesus, ele passou de perseguir, ele passou a ser perseguido. E ele teve inteligência espiritual. Ele entendeu o mundo espiritual. E ali Deus foi dando desafios para ele. E aí eu me lembrei que um dia, quando ele foi apedrejado, caindo no chão, quase que até a morte, ele começou, arrastaram ele para fora da cidade, mas ele se pôs de pé, logo em seguida, e ele começou a animar, a estimular os discípulos, aquelas pessoas que estavam ao lado dele, para que eles ficassem firmes, animados, porque através das tribulações importa entrar no reino dos céus. Paulo, ali estava, eu me lembrei de um versículo que ele mesmo citava, que o seu interior estava renovado, mas o seu exterior, ainda que se corrompesse, né, o interior estava sendo renovado. E muitas vezes nós recebemos tantas pedradas do dia a dia, das tribulações, sabe, das traições, de tantas decepções, levamos tantas pedradas, que muitas vezes nós esquecemos que o nosso interior tem que estar renovado dia a dia. O óleo novo, o óleo fresco, para você suportar, porque o exterior se corrompe. Nós não estamos glorificados, mas o interior tem que ser renovado dia a dia, né? E Paulo alertava isso. O seu corpo físico, o seu emocional estavam intactos. Ele não precisou de fazer uma cura interior. Ele, imediatamente, quando ele recebeu aquele desafio de pregar, e que a palavra de Deus tinha que prevalecer nas cidades, Deus deu essa responsabilidade. Ele mesmo, quando a pessoa recebe o Senhor Jesus, tem, né, essa chamada, ide por todo o mundo, tem que pregar o Evangelho. Paulo, ele não precisou de fazer cura interior, o seu emocional estava guardado. E o que tem atingido várias pessoas mundialmente é o emocional. Não aguentam desafios. Paulo não ficou intimidado, porque quando Deus nos dá desafios, a intimidação vem sobre a nossa vida. Tudo para brecar, paralisar você. E Deus não quer isso. Nós temos a força, a coragem para enfrentar, para sermos desafiados e cumprirmos grandes propósitos. Porque tudo que o inimigo quer é de não cumprirmos os desafios, para não vermos os propósitos. E temos os processos para passarmos. Mas o Senhor passa conosco. Deus sempre alertava Paulo: olha, você tem um desafio aqui, daqui a pouco tem outro desafio, você vai ser preso. Deus mostrava a ele, mas mostrava só a Paulo? Não, ele mostra a cada um de nós. Quando temos desafios, Deus mostra, Deus revela. Tem que estar ligado, tem que estar com óleo cheio na sua vasilha, a sua candeia acesa. Mas também Deus cuidava, porque Deus sempre falava: tenha ânimo, eu estou contigo, tenha força, tenha coragem, tenha ânimo. Paulo passou por várias perseguições, porque um dia ele perseguiu, e ele sabia das intimidações.
Eu quero hoje, nessa noite, que você saia daqui bastante estimulado, animado, para que os desafios que Deus colocar na mão de vocês, vocês possam avançar, não parar no meio da caminhada, não retroceder, porque saiba de uma coisa, que Deus vai na sua frente, Deus vai te conduzir, porque Ele não nos abandona. Me lembrei muito assim de um versículo que Paulo falava lá na 2ª carta aos Coríntios. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Muito claro aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação é por um pouco de tempo, amados. Depende de nós. Nos desafios que Deus tem para nós vamos cumprir. E essa igreja, a igreja Cara de Leão, nós vivemos pelos desafios, pelas estratégias, para romper paradigmas, e até a volta do Senhor Jesus nós vamos estar cumprindo, né, todo o desafio que vem para nós, em nossas mãos. Então, amados, não se preocupem com as pedras. O seu interior se renova dia após dia. Isso não pode nos atingir. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Depois Paulo saiu dali, né, dando força e animando, foi pregar o Evangelho e para prevalecer a palavra de Deus em cada cidade. E Paulo foi livre de morte, foi apresentado a governadores, ele teve desafios grandes. Governadores, rei, o rei Agripa quase que se convenceu, quase que foi persuadido pela pregação de Paulo. E contudo, o Senhor avisava, falava, tenha ânimo. Assim que, como você testificou de mim lá em Jerusalém, você vai testificar de mim em Roma. Sempre com desafios, mas sempre com intimidações. Mas as intimidações estavam debaixo dos pés dele, porque ele não recuava. Amém? Glória a Deus. Depois eu me lembrei de Samuel. Queria que você abrisse em Samuel. Eu estou correndo um pouquinho porque veio no meu coração fazer algo no final da palavra. E é por conta dessa palavra aqui que eu também estou ruminando. 1 Samuel, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. O grande profeta Samuel recebeu um grande desafio. Só que ele estava num tempo de dó, estava chorando pela vida de Saul. E Deus falou para ele: até quando você vai ter dó de Saul? Se eu já rejeitei Saul, já foi desobediente à minha voz, não fez mais nada do que eu pedi. E tem muitos assim, queridos, que estão com dó, que estão chorando, que estão se lamentando, mas existe sim um tempo de dor, de choro, mas existe um tempo de cura, um tempo que você tem que se levantar e prosseguir,
Um tempo que você tem que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E Deus hoje está dando um basta. Basta de ter dó. Basta de chorar. Enche a sua vasilha. E Samuel ficou intimidado porque com medo de Saul o matar. Mas profeta tem medo, claro. É de carne e osso. Só que nós não podemos ficar intimidados. Porque o desafio que você vai cumprir hoje provocará propósitos até nessa geração e em outras gerações. Veio isso no meu coração forte. Porque se Samuel não obedecesse à voz do Senhor, ficasse ali naquele tempo de prostração, de ficar cabisbaixo, não ia cumprir um propósito na vida de Davi, porque Davi foi o segundo rei de Israel. E até hoje, se você for lá em Israel, você vai ver, na cidade santa antiga, está lá o nome de Davi. E foi um grande rei. Então, o desafio que Deus te entregar, não importa qual seja, vai provocar um grande propósito nessa geração e em outras gerações. Assim como Ruth teve um grande desafio, seguiu a Noemi, se converteu ao Deus de Noemi. E Ruth seguiu a Noemi, foi obediente, casou com Boaz, veio a ter um filho chamado Obed, que veio ser bisavô de Davi. E Davi é da linhagem, né, de Jesus. Jesus pertence à linhagem de Davi. São grandes propósitos para outras gerações. E Samuel cumpriu. Foi lá escolher o menor, porque Deus faz assim. Olha o propósito. Escolheu o menor da casa de Jessé, porque o Senhor, Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes desse mundo. O Senhor escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Eu sou essa coisa louca, amado. Uma vez eu aceitei um desafio muito grande. Fiz um reboliço lá dentro. Deus faz um reboliço escolhendo você. Você pensa que é fraco, mas no Senhor você é forte. Muitas vezes a gente pensa que nós somos loucos, né? Mas nós somos sábios para o Senhor. Fala para o seu irmão, você é sábio. Você é essa coisa louca aí mesmo, mas Deus quer te usar muito. Aleluia, Deus quer te usar muito. Não podemos nos intimidar, porque Deus quer nos usar também para abençoar. Samuel ungiu, foi lá, chamou Davi. Davi era um adolescente franzino, era rejeitado pelo pai, desacreditado pelo pai. Era o menor, apacentando ovelhas. Aspecto frágil. Né? Ninguém dava nada por ele, principalmente a sua família. Mas foi essa coisa louca, esse ser frágil, que Deus usou para destruir um gigante. Porque se Samuel não tivesse obedecido, enfrentado o desafio e deixado ser intimidado, quem é que lutaria contra Golias para poder ajudar o exército de Israel? E com a intimidação, com a afronta daquele gigante durante 40 dias, 2 vezes ao dia, dá-me um homem de verdade. E quantas vezes, amados, nós já fomos intimidados assim. Isso vai
né, perturbando a nossa mente, vai massificando a nossa mente. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, dá-me um homem de verdade, o grande exército de Israel. Os irmãos de Davi estavam ali no exército. O próprio rei Saul ficou com medo, cheio de medo, para enfrentar. E Davi se levantou para enfrentar o gigante Golias. Aí foi o rei Saul, colocou uma armadura sobre Davi. A armadura não cabia nele. Uma armadura totalmente desalinhada, desajustada. Aí Davi falou, essa armadura não vai servir para nada. Enfrentou o gigante Golias. Gigante, né? Já era um gigante, e todo bem armado, todo bem equipado. E Davi falou assim, olha, você vem com todas essas armas, eu vou com paus e pedras, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. E essa coisa louca e frágil conseguiu matar o gigante Golias. Esse foi o propósito, derrubando o gigante Golias. E quantas vezes nós somos rodeados por pessoas que querem bajular você, que querem manipular você, dando uma falsa armadura para ver a sua derrota. Mas nessa noite, o Senhor está te alertando. Cuidado com as boas vontades, com os presentes para te bajularem, para te enganarem, palavras que você gosta de ouvir, e isso vai te trazer derrota lá na frente. Cuidado. Você pode glorificar o nome do Senhor, amados? Glória a Deus, o Senhor está nos alertando. Não se intimide. Você vai cumprir todos os propósitos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Nós temos a identidade dos leões. E nada vai nos paralisar. E diante dessa crise toda que nós estamos vivendo, como o inimigo, ele está tentando nos paralisar, mano. Eu fico impressionada. Eu li uma matéria na semana passada, na revista The Economist. Ali descreve 20 pontos que eles estão ditando o que vai acontecer, porque tem que ser assim, nas igrejas vão ser tudo virtuais, tecnologia. E quando eu acabei de ler aquela matéria, veio no meu coração, meu Deus, não, peraí, a gente não pode se conformar. Nós não podemos tomar a forma desse mundo. Nós não podemos nos intimidar. O Senhor nos deu força e coragem, o espírito de poder, de fortaleza, de autocontrole, de amor. As pessoas estão desesperadas. E quantos até dentro das igrejas tentam nos intimidar, amados. Veio isso hoje de manhã eu orando, porque numa igreja tem vasos para desonra, tem o joio. E nós temos que estar alertas, discernimento, nosso espírito renovado, a nossa candeia acesa. Eu tenho declarado que o Senhor vai trazer à luz tudo que está escondido, tudo que está em oculto. O Senhor não deixa nada encoberto. Deus traz a juízo, quer coisas boas, quer coisas más. E dentro da igreja, pessoas tentam nos intimidar.
nós vamos intimidá-las e confrontá-las com o poder de Deus. É assim que Deus vai fazer. É tempo de santidade. É tempo de buscar mesmo ao Senhor, de orar, de estar aos pés do Senhor. Mas, pastora Márcia, o cansaço, e essa economia, e essa política como está. Jesus, quando sofreu a morte, depois ressuscitou, ele ficou por 40 dias e ele ficou ainda orientando os discípulos, orientando o povo acerca do reino de Deus. E ele falou: olha, eu quero que vocês estejam em Jerusalém, porque virá o Espírito Santo sobre a vida de vocês. E aí, alguns falaram assim: mas e como é que vai ficar a política? Como é que vai ficar Israel? Porque Israel estava debaixo, de Roma. E eles queriam saber se iria restaurar como uma nação independente. Jesus deu uma resposta: não pertence a vocês saberem os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que virá sobre vocês. Eles estavam priorizando outras coisas, estavam dando importância, pastor Joelson, na política. E muitos estão aqui, assim hoje. Como é que vai ficar a política? Agora, o fantasma voltou. Vocês sabem de que eu estou falando. Como é que vai ser? Vai ser candidato? Está debaixo dos nossos pés. Importa a gente ficar em Jerusalém, até que do alto desça o Espírito Santo mais uma vez sobre a nossa vida. Se você não é batizado, amados, queridos, busquem ao Senhor, busquem o Espírito Santo, porque Ele não mudou. É questão de sobrevivência nesses dias. Deus vai revelar, Deus vai mostrar, Deus vai te dar discernimento no que tem que fazer, no que não tem que fazer. O nosso posicionamento é esse, de estar em Jerusalém sempre, até que do alto desça o Espírito Santo. Samuel ungiu Davi, um óleo novo, um óleo fresco, e nós somos odres novos, e cada dia esse óleo tem que ser renovado. Saul se acostumou com a unção, por isso que ele se tornou um desobediente. Ele não fez nada o que o Senhor mandava ele fazer. E muitas vezes a gente se acostuma, e se acostuma até de vir na igreja. Quando você vier para a casa de oração, aleluia, você vem com uma expectativa nova, de oferecer o culto racional para o Senhor, de adorar, de agradecer, de receber o novo de Deus. É nós que provocamos a presença do Senhor, amados, porque a carne não se converte. A carne não quer ir lá para o seu aposento de oração na sua casa, porque a igreja começa dentro de casa. O seu trabalho vai ter sucesso se você tiver sucesso na sua casa, seu ministério, sua profissão, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, começa dentro de casa. E o Senhor aqui, Jesus, deu uma resposta: importa, não importa a política, importa que vocês estejam em Jerusalém, porque do alto vocês vão receber o Espírito Santo. Aleluia! Temos que estar cheios do Espírito Santo. Estevão foi desafiado. Estevão era um diácono. Eu já estou terminando. Ele cuidava da mesa.
parece que do serviço social, mas ele estava cheio do Espírito Santo, porque através dele Deus fazia sinais, prodígios, maravilhas, e aquilo irritava os religiosos, a ponto de quererem apedrejá-lo. Foi apedrejado, não se intimidou. Ele não olhou para as pedras, não olhou para Saulo, o Paulo que se converteu depois. Saulo estava ali, por isso que Paulo não foi intimidado pelas pedras, porque um dia ele viu e colaborou com o apedrejamento sobre Estevão. Ele olhou para o céu. Amados, quando vocês forem intimidados, olhe para o Senhor. Foque ao Senhor. O teu foco tem que estar no Senhor. E você vai cumprir tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Esses desafios nesses dias maus, turbulentos, conturbados, você vai avançar sim, porque é isso que Deus quer, cumprir propósitos grandes na sua vida, em meio a esse caos que estamos vivendo, porque nós somos um povo escolhido, privilegiado, e não vai faltar nada para nós. Desde quando começou essa pandemia, eu tenho orado ao Senhor, desde o ano passado: Senhor, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Sofremos o contágio do vírus, mas bem brando. E aqueles entes, os entes queridos da família que se foram, Deus sabe, cumpriram a carreira. Mas você que está de pé, você vai cumprir tudo aquilo que está no coração de Deus. Eu profetizo isso. Nenhuma intimidação. Seja forte, seja corajoso. É o inimigo que tem que estar debaixo dos nossos pés. E Estevão olhou, focou para o céu, em meio ao apedrejamento, e ainda pediu perdão aos que estavam apedrejando. Isso é muito forte. Isso é muito forte, amado. A Cristina está aí. Eu queria que você ficasse de pé. Amados, vocês entenderam essa palavra? Se eu estou aqui de pé, é porque Deus tem uma aliança comigo, mas eu também tenho uma aliança com Deus. Eu não sou crente carona, eu não peço. Vocês oram por mim, eu oro, eu procuro ter uma vida de oração. Desde os meus 13 anos de idade, não faz muito tempo, eu aprendi a buscar ao Senhor. Ainda ontem, na nossa oração aqui, uma glória, amados. É isso que Deus quer fazer na sua vida. A presença de Deus renovada, porque a cada dia é um maná novo. Nós temos, assim, experimentado isso. E é isso que Deus quer. Existe o tempo de dor, já falei, mas existe também o tempo da cura. O tempo de chorar também tem, mas o tempo de levantar e prosseguir também tem. É no momento de dores que nos revelamos quem somos e se seremos aprovados ou não. O nosso posicionamento vai mostrar quem somos no Senhor. Quem você é no Senhor? Qual é a sua convicção? A sua força vem de você ou do Senhor? A nossa força vem do Senhor.
tudo que o inferno quer fazer é nos intimidar, deixarmos prostrados, lamentando, chorando, com dó das pessoas. Você tem que se levantar a sua cabeça. A intimidação é maior aos olhos naturais, mas a unção é muito maior aos olhos espirituais. Deus estava me dando isso aqui de manhã. Eu queria que você viesse aqui na frente, porque nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá nos cultos, em nossas igrejas, nas reuniões, para sairmos daqui mais reabastecidos. Deus mandou: Samuel, vai lá, chega desse tempo de chorar. Pega uma vasilha. Naquela época era o chofar, chifre. Enche de óleo e vai ungir. Vai ungir, vai lá na casa de Jessé ungir. Porque eu vou cumprir grandes propósitos. Eu queria que você viesse aqui na frente e recebesse um renovo da unção do Senhor. O odre novo tem que ser reabastecido com óleo novo. E o óleo novo está aqui. Para você enfrentar esses dias maus. Para você cumprir esses desafios e ver propósitos maiores. Eu, a cada dia, falo com o Senhor: Senhor, não estou conformada. Eu quero mais e mais de Ti. Muitas vezes nós nos conformamos com o raso. Está muito bom, a gente está palpando. O raso está maravilha. Mas o Senhor quer que você vá no profundo. É no profundo que Deus quer que você vá. Nós lemos aqui no princípio da palavra que os últimos dias, né, seriam selvagens. E ali Paulo descortinou tudo que nós estamos passando, vendo, vivenciando. Tudo e mais um pouco. Que piorou. A pós-modernidade querendo impor parâmetros, ditando dentro das nossas famílias. E nós não podemos aceitar isso. Mas nós temos que estar cheios do óleo. Eu estou vendo aquela criança ali. Ô, mãe, bota ela de pé, para todo mundo ver o tamanho dessa criança. Teve um domingo, não foi domingo, né? Num domingo, Deus deu uma visão a essa criança, aqui no altar. Foi muito forte a visão que ela... E ela explicando cada detalhe. Olha só. Nos últimos dias, né? Deus ia fazer isso também. Então nós já estamos experimentando o avivamento. E o Senhor nessa noite quer derramar esse óleo. Pode sentar ela, mãe. Pode sentar. Eu fiquei impressionada ela me contando. Aí, e o seu marido? A visão foi com o apóstolo. E o seu marido? Eu achei isso tremendo. Marcele está aí, né? Eu estou olhando a Marcele Máscara. Seja bem-vinda. O Senhor usa o menor. E literalmente Deus usou o menor.
Quando Ezequiel profetizou sobre os ossos, o vale de ossos secos, foi o menor osso, né, que ouviu o estribo. O Senhor quer usar o menor. Se você sente o menor perante Deus, você é o maior para o mundo. Enquanto a Cristina vai cantando essa canção, vai falando com Deus. Senhor, enche-me. Renova-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.